Uhul! Então é isso, vamos lá. Lucas 18. Nossa, várias lições importantes aqui. Vamos começar a leitura. Não é legal esses subtítulos, né? Eles são bons para ajudar a organizar, mas eles não estão na leitura original, né? É. E eles Fora que é dão, spoiler. é, eles dão spoiler das histórias às vezes. Nesse caso, não, né? A viúva e o juiz. Não tem nenhum spoiler por enquanto, mas vamos ver. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade. Opa, vou te dar uma mutada, tá, Suelen? Mutei aí, mas se você precisar falar, é só desmutar, é que tava fazendo um barulho aí no fundo, tá? Em certa cidade, havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: Ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: Prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer a justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Gente, bem interessante, né? Aqui, ó. O juízo injusto, né? Por mais que ele mostre um juiz, né, da terreno, que não tá nem aí, ele não teme a Deus, ele não vê a preocupação, né, de fazer o certo. Então, esse juiz não vê a preocupação, né, de fazer o certo. Ele não teme a Deus. Então ele faz o que ele bem entende, né, no tempo dele, etc. Mas só que a viúva insiste tanto que aí ele fala: é melhor eu julgar a favor dela para ela parar de me amolar, senão ela vai acabar comigo. Aí ele fala: pô, quanto mais Deus, né? Se Deus que é bom e justo, perfeitamente justo, é dele que vem a justiça, né? Ele é a justiça perfeita. Se você pedir por ele, pedir pela justiça dele, será que ele não vai fazer? É óbvio que ele vai fazer, né? Então peçam, peçam, e se precisar, peçam com insistência. Peçam pelo que é justo, né? E ele vai atender os seus pedidos, sim. Só que aí ele termina com: Mas será que o filho do homem, quando voltar, vai encontrar fé nessa terra? Do tipo, façam isso, mas será que vocês vão fazer isso na prática? Eu entendi dessa forma, essa frase aqui final com que ele finaliza. Mas quando o filho do homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Porque isso é um ato de fé, né? Pedir a Deus e aguardar com que ele faça. Mas essa é a instrução de Jesus. Então, fica aí a E primeira às dica vezes do dia. aguardar nos momentos difíceis, né? Em vez de fazer justiça com as próprias mãos, né? Uhum. As coisas ruins acontecendo e você continuar mantendo fé e continuar em oração. Então tá aí. Excelente primeira lição. Excelente ponto, amor. Isso aí, vamos pra cima. Então, seja lá qual for sua causa, se está sofrendo injustiça, a justiça vem do Senhor, né? Então, vamos pedir a Ele. Ok. Próximo, o fariseu e o cobrador de impostos. Jesus também contou essa parábola para os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. Misericórdia, Deus, que a gente não seja essas pessoas que acham que é muito bons. Isso é uma armadilha, né? Às vezes a gente vai fazendo o que é certo, ao que a gente entende, né? Ao coração de Deus, aos olhos de Deus, e a gente começa a achar que a gente é melhor que os outros. Que nem na parábola do filho pródigo. O que ficou em casa achava que era melhor do que o filho que
tinha pedido herança e saído fora. Mas não é assim que funciona. Jesus, então beleza, vamos lá. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, né, que é aquela galera que eram os mestres aí da lei, né? Eles eram os especialistas da lei dos judeus, e o outro cobrador de impostos, que era um pessoal, um povo rejeitado, né? Porque cobrava impostos, então eles meio que eram traidores porque eles trabalhavam a serviço do Império Romano, oprimindo o povo judeu, cobrando impostos deles. E eles eram judeus, né? Os cobradores de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Caramba, caramba, fariseu apela, hein? Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. E Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem, né, o cobrador de impostos, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Que top, né? Então tá aqui, ó, o fariseu, Topíssimo. cobrador de impostos. Mas é isso, galera, né? Temos que ter cuidado pra gente não se engrandecer, né? Diante de Deus. Falar, pô, Deus, obrigado, porque eu. Isso, aquilo, né? Porque eu não sou igual aquele outro, fulano e tal. Aí de nós, né? Quem somos nós? O que Deus quer é um coração quebrantado, né? Que nem quando a gente tava lá discutindo qual é que era a moral da parábola do filho pródigo. Aí a minha avó falou: Deus quer que a gente se arrependa, né? Que a gente tenha esse coração quebrantado, chegue diante dele e fale: pô, quem sou eu, né, Deus? O Senhor é maravilhoso, gigantesco, perfeito. E eu aqui, pobre pecador. Então, a gente tem que se colocar nesse local, né, de humildade. É isso. Verdade. Beleza? Posso seguir algum comentário? Não. Bora. Depois disso, algumas pessoas levaram suas crianças e a Jesus, para que ele as abençoasse. Mas os discípulos viram isso e repreenderam aquelas pessoas. Então Jesus chamou as crianças para perto de si e disse: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Jesus era tão lindo, né? Lembrando que no contexto da cultura judaica, as crianças eram tidas como ninguém, né? Elas não tinham nenhum valor social. Então Jesus sempre veio quebrar isso, né? Esses paradigmas, né? Do que todo mundo é importante igual, né? Do mais pobre ao mais rico, não existe isso, né? De um é melhor que o outro, né? É. E não só não existe isso que um é melhor que o outro, como as crianças ainda são exemplos, né, de como a gente precisa ser para receber o reino de Deus, né, de maneira humilde, de maneira apaixonada, de maneira viva, né. As crianças têm a mente aberta, né, e elas caem, elas mergulham, né. É, Elas vão com tudo, elas mergulham de cabeça. A gente às vezes fica meio receoso, meio cheio de dedos, com vergonha, né? A criança se joga. Isso é bom demais, essa genuinidade, né? É assim, é verdade. genuíno, assim que fala? É, e a criança é total dependente, né, de alguém, de um adulto. Aí, no caso, a gente tem que ser assim também, total dependente de Deus, né? Nossa, é verdade. Total dependente, né? O adulto começa a achar que depende dele, né? Quer se garantir, seguir o próprio caminho, fazer da própria forma. É, É verdade. bem, boa. O moço rico.
Esse aqui também está em Mateus 19 e Marcos 10. Certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. Não dê falso testemunho é algo bem importante, né? Que hoje em dia tá difícil, porque tem tantas fake news, né? A gente às vezes tem que estar esperto antes de passar adiante, né? Alguma coisa que esteja acontecendo. Isso aqui tá nos mandamentos, né? A gente não gostaria É, que dessem mau testemunho, né? Falso testemunho a respeito da gente. A pessoa nem checou direito a informação e já vai passando. Eu sou essa pessoa. tem bastante, muita gente faz isso, né? Mas é um outro ser humano ali do outro lado, né? Que às vezes tá sofrendo aí com uma fake news. Mas enfim, os mandamentos têm tudo a ver com amar o próximo como a nós mesmos, né? Não cometa É. adultério. Tá Ninguém. difícil, hein, irmão? Tá difícil, hein? E é isso, Ellen. Tá difícil amar o próximo, hein? Tá difícil. É. É Ó, desafiador, Mas né? assim, é dever nosso, né? Mas olha só, uma coisa que a Sueli falou que é importante que eu falo, a pessoa que a gente mais tem dificuldade, né, em mudar é ela que nos transforma, sabia? Às vezes é muito difícil mesmo, cara, entendeu? Mas, cara, vou te falar assim de uma coisa que essa semana, sim, para mim, essa semana foi muito assim, foi muito ruim no sentido assim, de viver sentimentos que há algum tempo eu não vivi, entendeu? Eu não gosto de falar isso, mas para vocês eu vou falar, eu senti assim, ódio é muito forte, porque ódio é uma coisa muito forte. Mas, cara, hoje eu tenho ódio daquele homem, como é que se fala? Porque, assim, é uma coisa que eu não consigo entender. Eu falo, Jesus, como é que pode, cara? Assim, então, assim, mas eu tenho que orar por ele. E, assim, imagina Jesus, cara, que veio, que é santo, que veio aqui, passou o que passou e teve que orar pelas pessoas, cara. Entendeu? Assim, isso aí realmente. Aí você vê a sua carne, como a sua carne geme, como que ela grita, entendeu? E Mas, as, e amiga, as, amiga, ele é santo. Quem é santo é Jesus. Eu não sou santa, não, filho. Eu busco a santidade. Eu sou, ó, carne e osso. Sou ser humano. Eu isso que estou eu falo, buscando porque é a difícil, cara. santidade. Aí imagina assim, você fala assim, caraca, a gente tem que orar, mas as pessoas que mais a gente tem dificuldade, né, em mudar, em transformar, elas nos ensinam alguma coisa. Eu falo assim, só Jesus, cara, assim, vou te falar, é muito difícil, cara, vou te falar, realmente só Jesus mesmo, para poder mudar a gente, ver assim. Depois eu vou colocar um louvor que para mim essa semana tem ficado na minha playlist, assim, que eu falo assim, cara, que ele fala assim, que o céu vai abrir, vai se rasgar, eu falo assim, caraca, tem que ver isso, maluco. Olha só o que eu pensei essa semana. Jesus, quando o céu abrir e se rasgar, eu queria olhar para o lado e ver algumas pessoas que falam que o Senhor não vai vir. Eu falo assim, tá vendo aí, ó? Ele voltou. Aí eu falo assim, que soberba, né, cara? Olha só como é que eu sou. Ainda quero olhar para o lado e falar assim, tá vendo lá? Ele veio. Às vezes eu tenho vergonha, cara. Não é fácil não, é muito tenso, mas É. Jesus é santo, mas o Suelen, ele veio como homem igual a gente, para exemplificar que a gente também consegue. Por isso a gente tem que orar, jejuar, matar essa Subir carne monte, podre que a gente tem. descer monte, né? Descer vale. Isso. É, Porque, olha, total. A gente tem que Pô, matar, é uma punk. luta que a gente tem, que é infinita, do espírito com a nossa carne. A gente tem gente, que muito matar a carne, mortificar para tentar obedecer, né, ao Às vezes, nosso Deus. às vezes eu chego lá no meu secreto e falo assim, Senhor, pô, qual é? Tenho que tirar uma onda. Tu vai voltar, vai rasgar o céu. Eu não vou falar para aquela pessoa que nunca falou. É. Aí, ó, meu pai voltou, cara. Deixa eu tirar uma onda não, ali, cara. gente, olha Meu só, pai veio. tem pessoas que são surreais, estou te falando sério, porque que acontece? Aqui na ilha, eu falei, caramba, minha deputada, não é possível. Eu ajudo muita gente de verdade, do meu coração, dou Top. cesta básica, mas eu não boto em rede social, não boto em nada. Uhum. Mano, o que manda de gente mensagem, Suelen, me arranja tantos reais, Suelen,
não sei o quê. Não, porque Deus tocou que você tem que me dar R$ 250. Gente, é uma hipocrisia. Porque o que acontece? Sabe do meu coração bom? Sabe que eu ajudo? Isso me deixa mal. Desculpa, assim, gente, eu estou desabafando aqui. Igual o Interessante. menino ontem, jovem, eu gosto dele, ele é jogador de futebol, está começando a vida agora. Ele, pô, faz um pix aí para mim de R$ 8. Gente, é muito abuso. É. Pô, fala sério. Eles fazem isso, igual que o Dani Gente, é passou pela abuso, isso é mesma coisa. abuso. Hã? O Dani passou pela mesma coisa. A gente conversou com o menino que estava ali no sinal, pedindo. Aí a gente fez amizade com ele, pegou o celular dele, aí ele sempre pede dinheiro agora. Faz um pix. Ele parou. Faz o Agora ele pix. parou. E aí eu ajudei Ele ele parou. às vezes até, ajudei acho que uma vez ou duas. Aí depois eu falei, cara, vou te dar aula de inglês, vai. Aí sumiu, não quis as aulas. Pergunta se ele quer estudar. Você quer estudar? Não quer. Teve Gente, um porteiro lá em Campo Grande, quando eu morava lá no Mato Grosso do Sul, que me pediu R$ 200. Do nada. Como? Muito engraçado. Aí eu falei, gente. cara, mas você não tem mais ninguém pra pedir? E seus familiares, seus amigos mais próximos? Ele, não tem. Aí, mas pra que você precisa? Pra comprar uma moto. Falei, mas por que... E aí eu falei, por que você não espera então pra juntar o dinheiro, né? Quando eu preciso de alguma coisa, eu junto o dinheiro pra comprar. Ele, que senão eu não vou conseguir comprar agora. Eu falei, então espera. Espera aí pra Faz você parte comprar da depois, vida, né, né? amigo? A gente faz Gente. isso. Nossa. Mas Eu importante é a acho a gente, gente. tipo, dar uma oração, dar uma direção, uma luz, ensinar a pescar do que ficar dando peixe. Esse pessoal aí às vezes é abusado. A não ser quando a gente vê a necessidade, né? Aí a gente mesmo vai lá, pá. Mas a galera Por pedinte exemplo, é difícil. se você vê a necessidade, igual foi uma irmã, estava precisando, ela me pediu R$ 50. Eu falei, olha, eu não tenho R$ 50, mas eu posso comprar aqui no meu cartão, que me lista o que você precisa, que eu vou no mercado e compro. Aí eu fui e comprei. Mas, gente, o WhatsApp não para. Eu fico doidinha. Eu falei para a Jaque, eu nem ia entrar hoje, sabe? A Jaque falou, amiga, entra, que eu não tô bem. Eu falei, gente, eu vou ficar quieta, não tô bem. Ah, Ela mas é a não entra. melhor coisa. Pô, você fez bem. Mas Melhor isso é o que coisa. você tem que fazer quando você não está bem, Suelen, é buscar ler a palavra, senão você Aí é eu comecei a consumida arrumar a pelo mal. casa, eu comecei a fazer faxina, eu sou assim, senão eu vou É, ficar doida. faz isso. Tipo, às vezes até se você não tiver na pegada de sentar, pode ir fazendo suas coisas, põe um fonezinho e a gente vai embora juntos. Mas Não, assim, mas é bom sentar também, parar um é, pouquinho. é verdade. Respirar, é. Respirar, isso aí é técnica de respiração, respira, respira. É. E não E pira. não pira, não pira. Respirar é bom, respirar, segurar a respiração. Bem, então vamos lá. Mas uma coisa interessante em relação a essa coisa da gente às vezes se sentir bobo, não, eu penso do jeito exatamente como o pastor Rodrigo de vez em quando ele fala. Não cabe muito a gente, sabe? Infelizmente, a gente precisa ajudar o próximo e não tem como a gente saber se a pessoa vai, o que ela vai fazer com o dinheiro, se ela está sendo meio que abusando da gente. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Não, sim, isso aí eu entendi, mas essa questão mesmo da pessoa pedir do nada para você, ó, mas não pensei que eu tenho que pegar ônibus. Pô, eu sou mãe dele, eu não sou mãe dele. Que é que Eles porque aqui eu sou muito Abuso, animada, né? né? Então eu conheço muitos jovens e tal, e até de outra igreja. Aí deu vontade de falar assim, pô, por que tu não liga pro pastor Robson aí da tua igreja e pede para ele? Deu vontade de falar isso. Mas Abuso. eu segurei minha língua. O Dani falou uma vez pro rapaz, falou, mas você não tem ninguém mais próximo para te ajudar. Ele, não. É, pessoal às vezes Gente, é meio abusado. Na verdade, às vezes não tem mais ninguém próximo que vai queimando, né, as fichas. É Mas, verdade. mas enfim. Então, né, certo líder judeu perguntou a Jesus: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe. O homem respondeu: Desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha
e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então, quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Aí, né? Então, às vezes a gente cumpre as regras, mas o nosso coração ainda está em outras coisas, né? Aí Jesus teve esse discernimento, viu ali que, poxa, ele estava fazendo tudo certinho, então já estava legal. Agora, para ele conquistar, né, o reino ali por quase que causa própria, ele ainda precisava fazer mais uma coisa, né? Largar tudo e seguir a Jesus. E aí ele não conseguiu fazer isso pelo apego às coisas materiais. Mas, mesmo não conseguindo fazer isso, né, Deus ainda poderia salvá-lo, porque por mais que seja difícil, ele não conseguiu, né, amar as coisas de Deus mais do que as coisas do mundo. Não conseguiu. Ele ficou lá apegado às coisas materiais e deu as costas a Jesus. Né? Mas aí Jesus diz, poxa, mesmo assim o que é impossível para os homens, né, que ele não conseguiu fazer tudo por conta para alcançar o reino de Deus. Porque ele estava quase conseguindo, ele cumpria todos os mandamentos, estava sendo um homem perfeito, né? Mas aí Jesus fala, pô, o que é impossível aí para os homens é possível para Deus. Então, amigo, pede a sua salvação para Deus. Para de ficar tentando por conta própria. Porque foi isso que ele fez, né? Ele chegou e falou, ó, bom mestre, faço tudo perfeitamente. Ele tá faltando se fazer uma coisa. Você ainda ama as riquezas mais do que as coisas de Deus. Aí ele, é verdade, tchau. Ele, então você não vai entrar no reino de Deus por conta, tá bom? Você não conseguiu fazer tudo que você precisa. Aí eles, oxe, então quem vai entrar? Ele o que é impossível para os homens é possível para Deus, tá bom? Então, peçam a Deus. Parem de ficar tentando entrar no reino dos céus por conta própria, como esse homem estava tentando fazer. E aí, Pedro falou, pô, Jesus, a gente fez tudo para te seguir. Ele falou, isso aí, faz isso aí mesmo, que vocês vão receber ainda nessa vida e, além disso, vão receber a vida eterna. Então é isso, galera. Bora mergulhar, né? Ir atrás do reino de Deus, assim, em primeiro lugar. Aí você fala, pô, então tem que vender todas as minhas coisas? Não, mas uma coisa que você pode fazer é pensar, pô, faz com toda a sua energia, trabalha para Deus, tudo que você faz. Tenta ter um trabalho que você consegue glorificar a Deus. Por exemplo, pessoas têm um chamado, elas vão e mergulham. Pô, elas são muito abençoadas, a gente vê na vida delas. Elas passam provações, passam lutas, mas elas são abençoadas. Você vê uma diferença na vida delas. E não necessariamente você precisa seguir um chamado assim religioso. Você pode, por exemplo, eu e a Mari, a gente tenta através do nosso trabalho trabalhar para Deus. Meus alunos de inglês, o que que eu falo, né? Em inglês você não precisa só você precisa de duas variáveis, assim como todas as atividades. Você precisa consumir, né, de quem já sabe. Então assistir vídeos, ter aulas com professores, falar com pessoas que já sabem. E você também precisa produzir conteúdo. Você precisa estar falando inglês, né? Eu digo que é isso para todas as atividades. Por exemplo, você vai fazer uma academia. Você precisa aprender a fazer os exercícios e você precisa fazer os exercícios, né? E aí na hora de você colocar em prática, de você fazer, você precisa de ter alguém para conversar, né? O professor é uma pessoa, mas quem mais? Às vezes os alunos têm dificuldade de achar outras pessoas. Eu falo, falem com Deus. Pode falar com Deus infinitamente em inglês. Então, eu, de alguma forma, vou evangelizando eles. Aí eu pergunto sobre vida eterna, o que que eles pensam, etc. A gente vai tentando, né, através do nosso trabalho, trabalhar para Deus. A Mari Ah, que também. legal. Acho que todos nós, a gente... Mária também é professora? Não, ela é locutora. E aí Ah, que legal. chegam para ela propostas ruins, do tipo... fala que você é essa pessoa aqui e faz um depoimento falando que você usou esse produto e que um milagre aconteceu na sua vida. No começo, ela fez isso. Aí incomodou o coração dela, ela falou, poxa, isso não parece estar certo. Aí a gente conversou e falou, não tá certo mesmo.
Para de fazer isso que tá enganando as pessoas, né? Aham. Aí o que que ela optou? Parou de vir o Jobs, né? Inclusive. Só vem esses, né? Mas num Cara, passado. vem muito desses e eu tenho recusado todo dia, impressionante. Queremos fazer o que é certo e Deus honra, né? E num passado não tão Sim. distante, ela trabalhou para uma empresa gringa enorme que chama o Bible Project. Os caras são bem grandes e bem legais. E ela fez um trampo para eles, assim, que você não imagina, né? Que vai acontecer uma grana boa. Cadê? youtube.com. Né? Eles são enormes, eles são muito, muito, muito legais. E eles explicam as escrituras de uma forma bem bacana com esses vídeos aqui que eles têm, gringos, né? E, poxa, quando que a gente assistia esses vídeos, amava, né? Quando que a gente imaginaria que ela conseguiria trabalhar para eles? Mas Deus honra, né? Ele abre a Deus porta. honra. O nosso canal também não atinge o mundo inteiro e a gente vai poder falar das coisas. Quem sabe, né? Vamos falar, 4 jovens lá do Brasil, entendeu? Que fazem, como é que se fala, os vídeos assim, quem sabe? A palavra vai ser o mundo inteiro. Ô, Glória, recebo. Ficou mudo, Dani? Perdão, tava suando no nariz. Lendo a Bíblia com amigos. Quatro jovens lá do Brasil avivalistas. Eita, Glória! Amém. Aqui, ó. Somos bem pequenininhos, 9 inscritos por enquanto. E só 17 vídeos, né? A gente já tá no Lucas 18, é pra ter mais vídeo aqui que eu ainda não posso. Eu vou não postei. divulgar lá, eu vou divulgar na igreja. Pessoal, se inscreve pelo menos no nosso canal lá. Pode não assistir, mas se inscreve lá, pô. Vou começar a assistir. Oi, gente, eu também queria pegar o que acontece. Como é que eu faço para pegar isso e divulgar no Instagram? Porque eu tenho 3.000 seguidores. Pois é, E como muita que a gente gente faz? não sabe. Pode colocar o link, se você Pode quiser, colocar na o link, sua no bio. story. Ou Na bio e no story também. Deixa eu Aí mandar tu o me link. ensina, Mari. Eu, Te não, eu, sou ensino. eu sou péssima de Instagram. Depois eu te explico. Quando acabar aqui, aí eu te explico. Tá. Ótimo, é isso aí, vamos pra cima. Estamos aqui tentando, né, fazer algo diferente, né? A gente lê, conversa de maneira normal, né? Sem muita pirotecnia. E também mostra imagens, né? Mostra mapa. O que vocês quiserem, inclusive, vocês falarem, pô, Daniel, põe isso aí na internet. Eu ponho aqui, entendeu? Pra dar uma ilustrada, né, no que tá acontecendo nas escrituras. Você perdeu algumas leituras iniciais, Suelen, onde a gente passou vídeos, inclusive, de Jesus interagindo e fazendo milagres, etc., que foi bem legal. Ah, perdi. Poxa. Infelizmente não tem mais. Tô assistindo The Chosen, eu quero correr para poder, a sair a temporada, a gente poder depois marcar e assistir um dia junto, hein, com pipoca e Guaraná. Vamos. Cara, tenta maratonar pra gente ver a estreia da 3ª temporada. É verdade, maratona mesmo. Você tá em que episódio já, que você lembra? Episódio 7 da primeira. Ah, tranquilo. Pô, então vai ter aí a Mulher Samaritana. Nossa, muito forte. Muito, muito legal. Bem, beleza. Jesus anunciou outra vez. Não, isso que é ruim, né? Esses títulos aqui tem spoilers, vou pular ele. Jesus levou os 12 discípulos para um lado e disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos não-judeus, e estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele, e depois o matarão. Mas no 3º dia ele ressuscitará. Nossa, Jesus não podia ser mais claro que isso, e eles ainda assim não iam entender. Eles ficavam em negação, né? Eles falavam, pô, Jesus é muito bom, como que isso vai acontecer, né? Eles acreditavam que ia ter uma reviravolta. Os discípulos não entenderam... Isso que Jesus falou está em Isaías 52 e 53. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles, e eles não sabiam do que Jesus estava
falando. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Uhum. Nesse caso, os discípulos não entenderam, eles só passaram a entender depois da ressurreição, né? É. Ó, aqui é um teste de atenção, tá? Vocês vão ter que contar quantas vezes as pessoas de branco passam a bola de basquete. Tá bom? Vamos ver quem consegue acertar. Prestem atenção, tá bom? Bastante atenção. As pessoas brancas, pessoas com a camisa branca, vão passar a bola de basquete. Vejam, contem quantas vezes, tá bom? This is a test of selective attention. Aí me digam Count quem how many conseguiu times acertar. the players wearing white pass the basketball. Então, conte quantas vezes os jogadores vestindo branco passam a bola de basquete. Contem quantas vezes, ok? How many passes did you count? Quantos passes vocês contaram? Eu tô, tipo, igual nas eleições, tá meio injusto aqui pra mim, que eu tô no celular, tá bem pequeno, mas acho que 14. E vocês? Eu acho que foi 10. É porque tinha um que ficava na frente, atrapalhar, você poder olhar um pouco, entendeu? Assim, aí você ficava na dúvida, assim, porque o negócio às vezes passava um pouquinho e você não conseguia ver, mas eu preferi não arriscar, entendeu? Porque eu não tinha certeza. 10, 14 e você, Suelen? Ele ficou muda, sei lá, alguma coisa. Suelen. Poxa, Suelen, cadê você? Esse jogo é tão legal, gente. Tá, então... Vai, amor, vai. Vai logo, eu tô ansiosa. Olha só. The correct answer is 15 passes. A resposta correta é 15 passes. Mas agora, a dúvida é a seguinte. Alguma de vocês percebeu o gorila? Não! Mentira! But did you see the gorilla? Vocês viram o gorila, gente? Presta atenção de novo. Cara, que loucura! Olha isso, Mentira. tá? Eu vou voltar no vídeo, porque aí parece, que colocou o gorila agora, né? Vou Mentira, eu não colocar no acredito. vídeo, ó. Tô voltando aqui, tá? Ó, vai começar desde o começo, ó. Prestem atenção no gorila agora. Vocês estavam contando lá os passos. Olha o que aconteceu enquanto vocês contavam os passos. Olha isso, gente. Vocês não perceberam um gorila no meio do jogo. Então, qual que é a ideia aqui? O que eu quis provar? Quando a gente tá prestando atenção numa coisa, a gente não vê as outras, entendeu? Cara, tô chocada. Isso que acontecia com os discípulos. Jesus falou: eles vão cuspir em mim, vão me zombar, você entrega aos não-judeus, ó. Ele, né, o filho do homem, vai acontecer, escutem, ele, presta atenção. Nós estamos indo para Jerusalém, onde vai acontecer tudo o que os profetas escreveram sobre o filho do homem. Ele será entregue aos não-judeus, estes vão zombar dele, insultá-lo, cuspir nele e bater nele. E depois o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Pode ser mais claro do que isso? Verdade. E tá nos profetas, né? Que nem a Mari falou, tá em Isaías. Era só eles lerem lá depois o pergaminho, entender, né? Às vezes não conseguiam ver, porque eles estavam vendo outra coisa. Cara, bizarro, muito bizarro esse teste. Então é isso, gente. A gente tem que pedir a Deus para abrir nossos olhos para as coisas dele. Fala, Deus, me ajuda a enxergar. Me ajuda, tenha misericórdia de mim. Se for da sua vontade, né, Deus? Se for da sua vontade. Que às vezes não era ainda necessariamente da vontade, Ainda. né? Mas
Deus ajudar a gente a enxergar. Tem tanta coisa a mais que a gente não tá vendo que tá acontecendo, né? Deus é misericordioso da gente, vai mostrando aos poucos, né? Conforme a nossa capacidade de entendimento. Mas é isso aí, a gente pode pedir muito mais discernimento, que podem ter certeza que tem muito mais coisa acontecendo do que o que a gente consegue enxergar. Os discípulos não entenderam nada do que Jesus disse. O que essas palavras queriam dizer estava escondido deles e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Legal, né, esse teste? Aí olha só, Nossa, gente, olha só qual é a próxima passagem. Jesus cura um mendigo cego, né? Aí aqui vai falar de uma cegueira física e a gente às vezes pode ter uma cegueira espiritual. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó. Então, o caminho de Jerusalém, né? Estava chegando perto da cidade de Jericó. Vamos ver aqui no mapa. Olha, ele estava inicialmente aqui na região da Galileia, foi descendo aqui, né? Ó, Jericó aqui. E Jerusalém está aqui. Né? Então, chegando perto aqui da cidade de Jericó. Ok, vamos ver o que acontece. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele era um conhecedor das escrituras, né? Sabe que o Messias vem de Davi. Então ele começou: Ei, Messias, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Meu, que coisa. Isso às vezes vai acontecer muito. Como as outras pessoas estão relativamente endemoniadas, né? E querem tirar a gente do caminho. A gente tem que ter esse discernimento e gritar ainda mais alto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Pô, é a chance dele, né? De ser curado. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Né? Isso sempre coloca a fé em questão, né? E aí, o que você quer que eu faça? Até onde você acha que eu posso ir na sua fé, né? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele, homem de fé. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Amém? amém, glória a Deus. Cure a minha rinite. Eu tenho fé no Senhor. Como eu posso ter mais fé? Né? Pedir isso com muita fé. Vamos pedir por coisas para Deus? Ele ensinou isso desde o começo, né? Nesse texto. Ele começou lá com a viúva, que pedia ao juiz injusto. O nosso juiz é Deus. Deus é justo. Ele quer o nosso Ah, melhor. então vamos pedir pela sua cura, Vamos, claro. pela minha cura também. Vamos. A Sueli Amém. não viu o jogo dos erros, depois ela vê no vídeo. Cara, muito maneiro, Sueli, você perdeu. Eu tava fazendo café, gente. Eu preciso de café. Cara, muito legal esse teste. Depois faz com a Sueli, amor. Muito maneiro. Passo. Quero café! Tem o meme do quero café. Já vai chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero Daniel, café! para, cadê ele? É! Isso aqui é uma